Vamos tentar de novo, irmãos? Do zero? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês, amém? Que Deus possa nos abençoar dessa vez. Que a transmissão siga um curso natural. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: tudo fez Deus formoso, Ele fez lindo, Ele fez elegante, Ele fez bonito demais, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até agora. Esse texto, ele fundamenta uma teologia, fundamenta uma doutrina que diz que o homem é um ser adorador por excelência. É aquilo que os teólogos chamam de religiones, semen religiones, ou sensus divinatitis. Ou seja, o fato de Deus ter colocado no coração do homem a eternidade faz com que esse homem necessite de Deus. Faz com que esse homem precise o tempo inteiro de um porto seguro, uma fortaleza em quem se apoiar. Se esse homem não se apoiar em Deus, ele vai se apoiar em qualquer outra coisa. Se você juntar isso à ideia de Paulo, lá em Romanos capítulo 14, versículos 6 e 9, Romanos capítulo 14, versículos 6 e 9, o texto diz o seguinte: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Meus irmãos, há essa necessidade perene no homem de adoração. Você que se conectou a nós essa noite, você que ligou o seu computador, o seu celular, exatamente nesse momento, teu desejo não pode ser outro senão o de adorar a Deus. Como eu disse, Calvino, ele diz que o coração do homem é uma contínua fábrica de ídolos. Ou ele adora a Deus, ou ele vai transformar qualquer outra instância da sua vida em um ídolo e vai cometer idolatria. Ou ele adora a Deus genuinamente, verdadeiramente, ou ele vai adorar a esposa, ou o filho, ou o trabalho, ou a si mesmo, ou a ciência, ou a razão. Nosso objeto central de adoração tem que ser o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, meus irmãos. O fato de você estar me ouvindo agora, nessa hora, significa que você escolheu essa primeira opção. Você escolheu adorar a Deus. E louvado seja o nome do Senhor por causa disso. Vamos fazer assim? Vamos nos preparar para apresentar a Deus um louvor que possa subir ao seu trono de graça como um verdadeiro aroma suave. Em nome de Jesus. Vamos fazer assim. Eu convido o Ministério de Louvor para estar nos dirigindo a Deus nessa hora, nesse momento de chamada à adoração, que você possa se identificar com o louvor e adorar a Deus com essa canção. Amém? Louve a Deus. de um rei.
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Aleluia. Glória a Deus. Agora que nós sabemos que só há dois caminhos, ou seja, ou você é um adorador, ou você é um idólatra, porque qualquer outra coisa que for colocada no lugar de Deus, no lugar que só Deus pode ocupar, no lugar que vai preencher esse vazio que tem no seu coração, que é a eternidade. Agora que nós sabemos e queremos ser esses adoradores, importa que nós façamos isso da maneira correta. Importa que nós façamos isso de uma maneira que agrade ao nosso Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 32. O Salmo 32 foi escrito por um homem que a própria Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver um pouco do porquê desse título para com ele. Salmo número 32, eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5. E o Salmo nos diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu disse que Davi, o autor desse salmo, é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porque eu não tenho dúvida que Davi tinha uma percepção, uma sensibilidade muito grande do seu papel de adorador. O ponto é que quando ele era confrontado pelo pecado, para o arrependimento, ele não corria da raia. Não que Davi fosse um homem perfeito, muito ao contrário. Mas a questão é que ele era uma pessoa deveras humilde, muito humilde. E esse texto vai nos chamar a atenção para um aspecto que sempre toca o meu coração quando eu leio.
Ele diz no versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. O que Davi está dizendo aqui? Que pecar para ele era algo visceral, era algo que o incomodava sobremaneira, porque enquanto pecava, ele não estava definitivamente cumprindo o papel para o qual ele foi chamado, de adorador. O papel de adorador de Deus. Você já se sentiu triste? Quem passou pela perda de algum ente querido, sabe mais ou menos o que é isso que Davi está tentando descrever aqui. Gemido dia e noite. Gemido de dor. Quem sofre de alguma enfermidade, sabe o que é sentir dor. As minhas companheiras aí de problema de coluna, Cláudia, Dona Neuza, Dona Marinete, sabe que quando a gente está com aquela dor que não deixa a gente nem andar, que não tem nem posição para a gente ficar, tudo que a gente mais quer é um remédio. É a cura da dor. É tirar essa dor, é extirpar essa dor. E é esse o sentimento que Davi manifesta nesse salmo com relação ao pecado. Ele clama a necessidade de perdão. Ele clama a necessidade de extirpar dele tudo aquilo que não faz com que ele cumpra o seu papel de adorador. Meu irmão, minha irmã, nessa hora, eu queria que você parasse, respirasse fundo, desacelerasse e, como uma pessoa que precisa ser curada, se voltasse para Deus para clamar por perdão. Eu quero convidar o nosso irmão e querido amigo, diácono Arley, para estar nos conduzindo a uma oração de contrição e de arrependimento contra o pecado. A palavra está com o irmão Arley. Depois eles vão dar sequência na adoração, na continuação desse nosso culto de adoração, ministrando os louvores. Amém? Amado Pai, muito obrigado porque a igreja se reúne com o intuito de adorar o Teu nome, com o intuito de se aproximar de Ti enquanto igreja, e que nós possamos trazer, Senhor, o nosso corpo, o nosso espírito diante de Ti, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos perdoe. Por nós mesmos, nós só caímos, somos pecadores, mas que nós possamos ansiar pelo perdão do Senhor. O pecado envelhece, o Senhor rejuvenesce. Que nós possamos ter o nosso espírito rejuvenescido pelo Senhor, que possa haver um esplendor no nosso rosto, pelo perdão concedido pelo Senhor a cada um de nós. Que nós possamos traçar novos caminhos, possamos nos lembrar sempre da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, para não cairmos. Abençoa a vida dessa igreja, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querida igreja. Vamos continuar nesse espírito de adoração ao nosso Deus. Eu convido a igreja a estar lendo comigo, ou acompanhando, se você não tiver com a Bíblia em mãos, João 4, 23 e 24. Diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade.
E é isso que eu convido a igreja a estar fazendo juntamente conosco, adorando esse Deus em espírito e em verdade, porque só Ele é merecedor da nossa adoração, da nossa devoção, da nossa obediência. Vamos adorar ao nosso Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse mesmo Deus que nós temos o prazer em adorá-lo, eu queria convidar você a falar com Ele: Deus, reina sobre o meu viver, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu lar, reina sobre a minha vida. Que de coração você convide a esse Deus tão maravilhoso para fazer parte da sua vida como um todo, dia e noite. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção.
Esse mesmo homem, segundo o coração de Deus, que o nosso irmão Jefferson falou logo no início, ele também, em Salmos 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença, e tens razão em condenar-me. Esse é o estado em que Davi se encontrou inúmeras vezes. E isso mostra a dependência e o reconhecimento que ele tinha de quem era Deus e quando ele entristecia o coração desse Deus. E eu acho que é isso que Deus espera de nós: arrependimento verdadeiro. Seremos perfeitos? Não. Mas devemos, dia após dia, buscar essa perfeição no Senhor. E é Ele que vai nos capacitar a sermos assim. Então, que o Senhor nos ajude e que você tenha sempre isso em mente e em coração. Não é na minha força, mas é na força do Senhor. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos
aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Lá em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, a Bíblia nos diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Uma das grandes bênçãos da Reforma Protestante, ou uma nova proposta colocada pela Reforma Protestante, foi na sua forma de adoração, na sua forma de culto. Até então, o que se conhecia de culto era aquele modelo que procurava copiar os rituais do templo. A igreja cristã, até então, girava em torno disso. Naquele ritual, a centralidade do culto estava no sacrifício. Tanto que a igreja romana ainda pratica esse ritual. Por isso o nome é missa, porque missa representa sacrifício. O culto protestante, ele tem um outro enfoque. O culto protestante, ele segue o modelo que está aqui nessa passagem que eu acabei de ler. O modelo sinagogal, ou seja, a forma como se cultuava nas sinagogas. E nas sinagogas, a centralidade não estava necessariamente no sacrifício. A centralidade está na palavra de Deus. E é essa hora, a hora que nós iremos passar a fala, iremos passar a palavra para aquele que vai nos edificar nessa noite, com a palavra de Deus, é a hora que nós precisamos ter mais reverência, de estarmos mais atentos, porque a nossa fé nos ensina que o servo do Senhor, ele é profeta quando ele manuseia bem a palavra da verdade. O servo do Senhor é boca de Deus para a minha e para a sua vida nessa noite. Que seja assim. Eu vou passar a palavra para o nosso reverendo Avilmar, para que ele possa estar ministrando a mensagem dessa noite. Amém? Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor. Desculpe pelos transtornos, mas nós estamos fazendo aqui desde ontem o melhor, juntamente com toda a equipe que está aqui ajudando, Wesley, Walter, e uma turma de amados irmãos aqui estão ajudando o que a gente pode fazer para que possamos transmitir um culto melhor possível, de forma que você possa assistir tranquilamente. Então, peço desculpa a todos que estão assistindo, mas o que importa nessa noite é tudo que já foi falado, tudo que já foi adorado a Deus. E o que importa nessa noite
é que o Senhor preparou esse momento para que eu e você pudéssemos estarmos juntos, mesmo que online, adorando e louvando o nome do Senhor. Nós vamos mais uma vez orar, porque esse é o momento que o Senhor preparou para ouvirmos a voz dEle. E eu convido a você, nesse momento, a esquecer tudo e dizer para o Senhor: Senhor, fale comigo nesta noite. Senhor, ministre o meu coração nesta noite. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui em nome do Senhor. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui na total dependência do teu Santo Espírito. Queremos, Deus, ver a glória do Senhor sobre nós, sobre cada casa que parou nesse momento para ouvir a tua voz, Pai. Que esta noite, Pai, apesar das tribulações, dificuldades com a internet, mas que em nome de Jesus, cada um receba da parte do Senhor aquilo que o Senhor preparou, e que seja uma noite que saqueemos o inferno, que levantemos a cabeça e glorifiquemos o nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Estamos felizes porque estamos com vida e te entregamos esse momento. Ministra nosso coração, que não seja eu, que eu não possa atrapalhar o que o Senhor tem para nós essa noite, mas que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Irmãos, esse dia eu estava olhando e lendo a história de países que passaram por crises, países que enfrentaram dificuldades, principalmente na sociedade. E eu estava lendo sobre a Inglaterra, no século XVIII. Na primeira parte do século XVIII, a Inglaterra passou por um momento difícil. As pessoas estavam perdidas. As pessoas estavam de forma a se envolver com prostíbulos, a se envolver na prostituição, nas bebidas, perdidas totalmente. As famílias sendo destruídas. As pregações não tinham efeito, não tinha poder para transformar ninguém. As pessoas não iam à igreja, as pessoas iam, os pastores iam pregar, estava lendo a história, e nada acontecia. E eu estava vendo ali aquela situação, no século XVIII, na primeira parte, na Inglaterra, mas depois logo eu vi, na segunda parte do século XVIII, o Senhor enviou homens que se converteram a Ele, se arrependeram dos seus pecados e fizeram a sua vontade. E vendo a história da Inglaterra, na segunda parte do século XVIII, grande avivamento aconteceu na Inglaterra. A prosperidade veio naquele lugar, porque houve quebrantamento, arrependimento, houve confissão de pecado. Aqueles homens simples, mas pregadores com a unção de Deus, falavam em nome do Senhor. As pessoas ouviam, as pessoas tinham vontade de ouvir, e as pessoas eram impactadas e abandonavam seus pecados. Abandonavam seus pecados, abandonavam sua vida promíscua, abandonavam os bares, os jogos de azares, abandonavam o pecado, e aquele país foi transformado e houve um grande avivamento naquele lugar. E nesta noite, olhando para aquela história no século XVIII, olhando para a Coreia do Sul, a transformação que Deus fez, olhando para a África do Sul, a transformação que Deus fez, olhando para os Estados Unidos, eu queria, nesta noite, convidar você a nós lermos o Provérbios 28, verso 13. Eu gostaria de convidar você, leia Provérbios 28, verso 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que os confessa e deixa alcançará misericórdia. Na outra versão, NTLH, diz assim: quem tenta esconder os seus pecados
não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Em João 8,34, diz assim também, o Senhor Jesus diz assim: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O meu convite nesta noite, com todo amor, com todo compromisso diante de Deus, pela nossa igreja, pela sua vida que nos assiste, é convidar você a olhar para esses versículos, a olhar e, nesta noite, não procrastinar, mas confessar e abandonar. O meu desejo nessa noite é convidar você a vencer, a ser um vitorioso, a não reter, não deixar o pecado reter as bênçãos de Deus sobre você, a não deixar o pecado tirar a presença de Deus sobre você. Nós somos cristãos, nós somos irmãos em Cristo, nós somos o mesmo time, nós somos o mesmo povo. E nesta noite, o Senhor ministrou meu coração a olhar para você e olhar para mim, e de forma corajosa, de forma sendo homem diante de Deus, mulher diante de Deus, e não procrastinar. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, que nós temos visto muitos cristãos desesperados, muitos cristãos que estão perdendo, muitos cristãos que não estão conseguindo dar a volta por cima. Eu conheço muitos cristãos que fazem obras para o Senhor. Eu conheço cristãos que buscam a Deus, mas eu também conheço cristãos que estão vivendo um momento de pecado em sua vida, que isso tem atrapalhado a presença de Deus, as bênçãos de Deus sobre a vida dele e sobre a sua família. Aqui o Provérbios, ele vai deixar bem claro, Salomão, um homem sábio, ele vai deixar esse versículo de sabedoria para nós. É lógico que o diabo não quer que você ouça essa mensagem nessa noite. É lógico que o mundo não quer que você ouça essa mensagem essa noite. É lógico que o mundo, o pecado e o adversário querem parceria com você, comigo, querem chamar para que possamos andar lado a lado com isso. Mas, meus irmãos, por isso, nós temos visto um cristianismo em decadência. Por isso, nós temos visto cristãos de cabeças baixas, cristãos sofrendo, cristãos que não conseguem dar a volta por cima, porque não conseguem enfrentar aquele que é o nosso inimigo, que é o pecado das nossas vidas. A mensagem talvez é exortativa, mas eu queria te falar que é em amor. Sabe por que é em amor? Porque em nome de Jesus e pela graça do Senhor Jesus, nós iremos morar eternamente com o Senhor. Mas, como igreja do Senhor, eu gostaria nessa noite de lembrar você de alguns pecados, de algumas situações que nós estamos procrastinando, e isso tem atrapalhado a vencermos naquilo e no propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vemos na palavra de Deus, quando Deus chama Josué, lá no capítulo 6 de Josué, Deus chama Josué e todo o povo de Israel, e Deus dá a vitória para eles sobre Jericó. As muralhas caem de forma extraordinária da presença de Deus. Aquele povo ouviu a voz de Deus, aquele povo buscou a Deus, e Deus deu uma grande vitória contra Jericó. Mas logo, no capítulo 7, nós vemos um povo que vão lutar contra Ai. E aí, Acã peca.
E aí, por causa de um pecado, todo o povo perde o primeiro embate com Ai. E Josué, ele chega diante de Deus e diz, se prostra diante de Deus, falando, Senhor, o Senhor nos deu uma grande vitória em Jericó, agora nós perdemos para Ai. E a palavra de Deus fala que Deus manda Josué levantar, não fica prostrado, mas vocês pecaram contra mim. E eu não faço aliança com o pecado. E enquanto vocês não descobrirem o pecado, enquanto vocês não identificarem o pecado, eu não estarei com vocês. O povo de Israel, meus irmãos, o povo de Deus, o povo que tinha vencido uma batalha gigante contra Jericó através de Deus. Agora Deus chama a responsabilidade desse povo e diz a eles, olha, se apresente, busque a mim e identifique o pecado. Porque enquanto vocês não identificarem o pecado, não se arrependerem e confessarem, eu não estarei com vocês. Sério isso, né? E assim também tem acontecido em nossas vidas. Assim. E isso é muito importante nós pensarmos nessa noite. É muito importante, porque é algo pessoal. O pecado, ele afeta a mim, afeta as pessoas que estão em volta de mim. O pecado meu pode complicar toda a situação de pessoas que estão em volta de mim. E como que nesta noite eu preciso lembrar disso? Como que nesta noite eu preciso lembrar que eu sou filho de Deus? Mas se o pecado está habitando em mim, se o pecado está sendo maior do que eu, se o pecado está comandando a minha vida, Deus se afastou de mim. Agora quem comanda a minha vida sou eu e o meu aliado chamado pecado. E a palavra de Deus garante que Deus não faz aliança com o pecado. A palavra de Deus garante que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus nos ama, mas se nós continuarmos em pecado, nós estamos fadados a perder. Nós estamos afadados a não avançarmos em nada, a não darmos certo nenhuma coisa. Por quê? Porque primeiro nós temos que fazer o quê? Confessar e depois abandonar para recebermos o favor de Deus. Nesta noite, eu queria falar aqui para a amada igreja. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, enquanto o pecado, irmão, não for tratado na minha vida, na sua família, na nossa igreja, no nosso país, Deus não pode abençoar poderosamente seu povo. O pecado, ele encolhe a mão de Deus, separa-nos de Deus, provoca a ira de Deus, nos engana, nos distrai, nos atrai de forma espetacular e sutil. O pecado, meus irmãos, nos humilha, nos derrota e joga lama em nossas faces. Tiago, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte.
O pecado, meus irmãos, reverte as circunstâncias. Olha o exemplo de Sansão, um ungido de Deus, mesmo tendo nome cujo significado sol, morreu cego, na escuridão. Por causa do pecado, seu nome significa, por causa do pecado, seu nome significa luz, mas morreu rodeado nas trevas. Nessa noite, eu queria lembrar alguns pecados. E essa mensagem talvez pode ser dura para o seu coração. Talvez você possa estar falando assim, por que a Vilmar está falando isso? Eu estou falando isso para a minha vida. Porque eu preciso ouvir essa mensagem. Porque eu sou pecador. A sorte que sou lavado pelo sangue de Cristo. Mas talvez seja para cada um de nós. E lembre que nós somos o mesmo time. O nosso inimigo é o adversário, é o diabo, é o mundo, é o pecado. Nós somos o mesmo time. Ouça a voz do Espírito nessa noite. Ouça a voz do Espírito nessa noite. Ouça a voz do Espírito nessa noite, igreja, para que nós possamos receber a misericórdia de Deus, receber as vitórias de Deus, para que nós possamos não procrastinar nessa noite, mas confessar a Cristo e abandonar em nome de Jesus, para que recebemos o favor de Deus. E eu queria falar sobre alguns pecados, para você fazer uma avaliação. Existem vários tipos de pecado, mas alguns pecados que talvez nós não estamos atentos, alguns pecados que talvez possa estar nos tentando, possa estar nos vencendo, possa estar nos envergonhando, possa estar tirando nós da presença de Deus de forma sutil, ou pecados que estão trazendo justificativa para nós afastarmos de Deus. E eu gostaria que nessa noite você pudesse anotar, você pudesse lembrar desses pecados, e se caso o Espírito Santo de Deus visite seu coração e te reanime, te encoraje a não procrastinar, eu te peço em nome de Jesus, largue nessa noite para receber a vitória de Deus sobre a sua vida. Primeiro pecado, que tem matado a igreja, que tem matado os cristãos, que tem levado os cristãos para a lama, que tem destruído o relacionamento do cristão com Deus, o relacionamento em intimidade nossa com o Senhor através da palavra. O primeiro pecado, infidelidade conjugal. Onde a aliança conjugal é quebrada, feridas são abertas, vidas são pisadas, os filhos são machucados, a família toda sofre, a palavra de Deus e desobediência à família debilitada e as bênçãos retidas. Primeiro pecado, infidelidade conjugal. Às vezes infidelidade com ato físico, às vezes infidelidade só de ver, só de pensar, só de imaginar. Meu irmão, em nome de Jesus, não dê conversa para o diabo não, porque Cristo quer te entregar muitas bênçãos, porque Cristo quer derramar a graça dele sobre a sua vida, a bondade e as promessas que ele tem para você aqui nessa terra. Trabalhe isso, irmãos amados. Pecado da rebeldia, quando as famílias estão em pé de guerra, conflitos, filhos insubmissos, irreverentes, indisciplinados, rebelam-se contra os pais sem respeito e temor a Deus. Pecado da desonestidade, quando deixamos de ser honestos, íntegros, corretos, em todas as áreas de nossa vida, negócios, ações e atitudes, não assumindo nossas culpas e erros diante das pessoas, autoridades e de Deus. Pecado da língua e da mentira, quando não abandonamos a mentira, a maledicência, a fofoca, a murmuração, a
crítica destrutiva, a inveja, querer ter o que o outro tem, tendo cobiça das coisas alheias, deixando muitas vezes nossos lábios serem fontes de maldição, palavras amargas ao próximo, palavras torpes, irreverentes e chacotas com o nome de Deus. Pecado do mundanismo. Quando envolvemos em jogos, vou pagar minha dívida, vou jogar na Mega Sena, vou jogar no bicho, vou fazer isso. Sai disso em nome de Jesus. Porque quem é dono do ouro e da prata? É a Mega Sena? Ou é Deus? Se Deus quer te dar, você não precisa de jogar em loteria não, irmão. Isso é conversa mentirosa de Satanás. Você está gastando seu dinheiro todinho ainda, gastando dinheiro que você podia comprar um buquê de flor para sua esposa e fazer outras coisas com seus filhos. Sai disso, chuta que é laço. Bebedeiras, farras, danças, namoros escandalosos, fornicação, masturbação, pornografia e homossexualismo. Pecados que muitas das vezes não queremos tratar, não queremos conversar a respeito. Se eu conversar com ele vai sair da igreja. Se eu conversar com ele vai sair de casa. Se eu conversar com ele, mas você prefere que ele fique em casa e vá para o inferno? Irmãos, nós temos compromisso diante de Deus. Antes dos nossos filhos, antes das pessoas que nós amamos serem nossas, eles são de Deus. E nós cristãos somos do mesmo povo. Nós temos que trabalhar isso, orar, cuidar com amor, mas chamar a responsabilidade, porque para ter bênção de Deus, eu preciso não procrastinar o pecado, eu preciso confessar e abandonar para receber as bênçãos de Deus. Mas também tem o pecado da infidelidade dos dízimos. Quando deixamos de ser dizimista. Acã pegou as primícias, apanhou para si coisas que deviam ser consagradas a Deus. Quando retemos dízimos, santo ao Senhor, roubamos a Deus e atraímos sobre nós maldição e o devorador. Também nós temos aqui o pecado da negligência espiritual e da indiferença. Quando somos omissos, medrosos, frios na oração. Chega o problema, chega a circunstância, ou chega a situação que não estava esperando. A gente corre, em vez de se dobrar, se humilhar, submeter ao Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas, e que sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, nós viramos cristãos com o pecado da negligência espiritual e da indiferença. Meus irmãos, o meu objetivo nessa noite, o nosso objetivo aqui, com todos que estão aqui, as nossas orações, é que nesta noite você possa fazer uma reflexão da sua vida. Você possa fazer uma autoanálise. Está tudo bem contigo? Está tudo bem com o seu casamento? Está tudo bem com os seus negócios? Está tudo bem com a sua família? Agora eu pergunto a você. Tem algo daquilo que nós falamos aqui? Meu amado irmão, que você está passando? Tem algo, meu amado irmão, que você está enfrentando? Que você foi seduzido, ou você foi justificado por vários motivos, e que, quando você viu, você estava com os pés na lama, com os pés na escuridão, sem poder voltar. Nesta noite, eu quero te lembrar que há como você voltar. Nesta noite, eu quero te alegrar seu coração, assim como o meu,
que é tempo de você voltar para o Senhor. É tempo de você confessar e abandonar em nome de Jesus. Não tenha medos, não tenha medo. O Senhor é contigo. Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te fortalece. Eu conheço vários testemunhos, irmãos. Eu conheço vários testemunhos, seja na área do adultério, seja na área do dízimo, seja na área de problema familiar, seja na área de empresa, seja na área de dívida, seja na área de qualquer coisa, que pessoas que foram impactadas pelo amor de Deus, pela presença do Espírito Santo, e após serem ministradas pela palavra de Deus, tomaram coragem e não procrastinaram, tomaram decisão, não importando o tamanho do problema, não importando o problema, a circunstância, não importando o que ia acontecer após a decisão, e o Senhor mudou a história deles. Eles te fizeram um ato de fé, eles fizeram com um ato de obediência, eles fizeram porque o pecado, meu irmão, é a mesma coisa que você desobedecer, que eu desobedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós confessamos, quando nós abandonamos, nós estamos dizendo aqui para o Senhor nesta noite: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero nesta noite ouvir a voz do Senhor. Eu quero nesta noite declarar que eu estou aqui abandonando, confessando, e agora eu quero obedecer a sua vontade sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre tudo que o Senhor tem de propósito para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo, que você enfrente não a Deus, mas o pecado, em nome de Jesus, nessa noite. Que você, assim como já vimos aqui na igreja, em vários lugares, várias pessoas tomarem a decisão, e no outro dia, chuvas de bênçãos serem derramadas sobre a sua vida, sobre a vida daqueles irmãos que por fé tomaram a decisão. Assim, nesta noite, eu convido a você, como está escrito em Joel 2, 11 e 12, a você, a mim, nós cristãos, nós, povo de Deus, a rasgarmos, não as nossas vestes, mas rasgarmos o nosso coração diante de Deus. Nessa noite, a você que está em casa, que está onde estiver, eu não sei onde você está, mas Deus sabe. A você, a não rasgar suas roupas, mas a rasgar seu coração e pedir perdão àquele que nos perdoa, aquele que é advogado fiel, que nos ajuda em nossas fraquezas, aquele que se compadece de nós, aquele que quer restaurar a sua vida com Deus nessa noite. Eu convido a você, e a palavra de Deus diz assim como o Gerson leu, Salmo 32, verso 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Irmãos, para encerrar, concluindo essa mensagem, eu queria que você ouvisse o que eu vou falar aqui, que eu anotei. Jeremias 29, verso 11 ao verso 13, que diz assim, olha por favor, eu que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor.
O meu convite a você nessa noite, nós vamos fazer a última oração, em nome de Jesus, não procrastine, confesse e abandone, para que você receba hoje as bênçãos e a presença do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar? E se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, como um ato para o Espírito Santo de Deus visitar a sua vida, levante sua mão, levante da cadeira, como um marco nesta noite. Um marco que Jesus Cristo mudou a sua vida. Que Jesus Cristo está te tirando de um cativeiro e te colocando os pés sobre a rocha e te dando um novo cântico nos seus lábios. Fica de pé, levanta a mão, porque Deus é contigo. Senhor, a Deus, como é bom falar do Senhor, Pai. Como é bom ver que o Senhor mudou a Inglaterra no século XVIII, na segunda parte, porque as pessoas acreditaram na Tua palavra, acreditaram na pregação que estava sendo pregada através do Espírito Santo e em nome de Jesus. E nesta noite, Pai, apesar de mim, Senhor Deus, apesar das minhas fraquezas e imperfeições, Deus, o mesmo Espírito, Senhor, que habitou naquele povo na segunda parte do século XVIII, que possa visitar cada casa nesse momento, que possa visitar cada um que entendeu a pregação do Teu Evangelho, a cada um que entendeu a palavra do Senhor, a cada um que não fez questionamento, murmuração, mas recebeu a palavra do Senhor e decidiu a não procrastinar, a não justificar, mas a reconhecer que dependemos do perdão do Senhor, que dependemos da ajuda, que dependemos de não procrastinar, mas a confessar e abandonar os nossos pecados. Senhor, visite todos os cristãos, todo o Teu povo, restaura, dá força, para que eles possam largar o pecado em nome de Jesus, e que eles possam começar uma noite, possa começar uma semana, que já se iniciou hoje, de forma diferente, impactada pelo poder do Senhor, encorajados pelo Senhor, revestido pelo poder e a graça do Senhor, e recebendo o perdão do pecado, recebendo a provisão, as bênçãos, recebendo, Senhor meu Deus, a visitação do Teu Santo Espírito, e transformando em nome de Jesus o pecado, largando o pecado e voltando-se para Deus, confiando que quem resolve problema conjugal, que quem resolve problema de empresa, que quem resolve circunstância, não somos nós, mas a nossa humildade e dependência do nosso Deus. Assim seja, Deus, para a Tua glória, sobre nós que estamos aqui, e sobre cada pessoa que levantou pela fé, e receba, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado, que Deus te abençoe. Vamos passar para o pastor Abidiel, que vai encerrar aqui o nosso culto de adoração ao Senhor. Graça e paz, amados, louvado seja o nome do Senhor. Mensagem de Deus para nós, mensagem que o Senhor transmite ao nosso coração. E como nós estamos transmitindo aqui, é o segundo teste nosso aqui da igreja, nós tivemos aí alguns contratempos já vistos, já foram pedidos várias desculpas, vários tipos de perdão, mas algumas coisas fogem ao nosso controle, e nós vamos então assim trabalhando. Então a partir de hoje o culto vai ser dessa forma, a gente está tentando fazer o melhor para Deus, né? E de uma forma ou de outra nós não vamos estar olhando tanto para essa câmera aqui. Ela será a transmissão ao vivo, mas nós estaremos então acompanhando alguns irmãos, porque pela pretensão nossa, segundo domingo de setembro,
estarmos então iniciando os cultos presenciais. E com desta forma, então, a gente sempre vai ter que dar uma atenção especial à câmera principal que vai estar transmitindo, mas estaremos também compartilhando com os irmãos, como hoje estão aqui várias pessoas espalhadas dentro aqui do templo. Na verdade, mais o louvor, né? Pessoal da equipe do louvor e mais 2 diáconos que estão conosco nesta noite, além do liturgista e também do reverendo Avilmar, que nos trouxe a mensagem nesta noite. Nós queremos agradecer todos que estão conosco online. Temos aí várias pessoas que estão nos visitando virtualmente. E nós temos aí então a Márcia Espíndola, que é lá de Brasília. Louvado seja Deus pela sua vida. Temos a Jaide Pereira, que é a mãe da nossa irmã Jane. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida também. Temos a Penha, temos o Hamilton da Silva Oliveira, Aldimara Lucena, temos também a Aidil Castro, Ronaldo Andrade, Gilceia Campos Cruz, que tem estado conosco também há vários cultos, e o Mário Oliveira, que tem estado conosco neste tempo, então, de pandemia e acompanhando conosco a transmissão e louvando a Deus através dos cultos. Há alguns pedidos de oração que nós agora estaremos, então, colocando diante do Senhor. Um deles é pelo Vinícius, a Gilceia Campos está pedindo aqui pela vida do seu filho. Vamos orar por ele agora. Estaremos orando também pela Fagna. A Fagna é a esposa do Jabes, oramos pela manhã. A Fagna, ela está juntamente com seu pai com sintomas da Covid-19. Estaremos orando em seu favor. Oraremos também em favor do Daniel, que é primo da Cleusa. Família nossa lá, ela tem de uma certa forma passado por algumas dificuldades e algum peso em si, né, de provação. Além do falecimento que nós já tivemos do tio da Cleusa domingo passado, que foi por morte natural, não teve nada a ver com a Covid, foi uma hemorragia após então a cirurgia. Mas temos também aqui um pedido de oração, faremos agora pela mãe da Cleusa, que é a dona Dedila. Cleusa perdeu hoje uma outra tia, essa foi por causa da Covid-19. Estaremos orando também por esse motivo. E também oraremos em favor da Venância, que é a mãe da irmã Neuza, lá de Itaparica, e da Cleusa, que é a irmã da Neuza. E também estaremos orando, irmãos, em favor de um pedido que chegou lá de Brotas de Macaúbas, Bahia, que é da Helenice. Ela mora lá em Cocal, junto lá próximo do nosso missionário Luiz. Ela pede oração em favor do seu tio, Cassiano Araújo, Gonçalves Filho, e também da prima Marinalva Fernandes Souza. Estaremos orando também nessa última oração em favor desses amados que foram transmitidos aqui, os pedidos de oração. Então vamos orar. E logo após então a oração, quero convidar você para receber a bênção da parte de Deus sobre a sua vida. Oremos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Pai, de podermos estar encerrando mais este culto a Deus, louvando o Teu nome, exaltando o Teu santo nome. Obrigado, Pai, porque nós podemos, ó Pai, nesta noite, apesar de todos os percalços que estão até fora do nosso alcance, mas o Senhor, que é misericordioso, nos conduziu para Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Pai amado, pelas dezenas de pessoas que estão conosco online, ó Pai, sejam da nossa igreja, sejam visitantes. Muito obrigado, ó Deus querido. Mas agora, Pai, é um momento especial para orarmos em favor, ó Deus, de alguns pedidos de oração que chegaram até nós. Por isso estamos colocando, Pai, a vida do Vinícius, ó Deus, filho da Gilceia Campos, ó Pai, nas mãos do Senhor. Tu conheces, Deus amado, a causa, Tu conheces, Deus querido, tudo que se passa no coração, ó Pai, da Gilceia, e estamos pedindo ao Senhor para que o Senhor, Pai, atenda o clamor do coração desta mãe. Mas também queremos colocar agora, Deus, a vida da Fagna, Deus, de seu pai, que estão com os sintomas da Covid-19. Oramos também em favor do Daniel, Pai amado, que está também com a Covid-19. Oramos em favor da Venância, pai da Cleusa, que é a mãe e a irmã da nossa irmã Neuza, e pedimos ao Senhor para que o Senhor assista a vida desses amados, ó Pai, os quais nós agora enumeramos, ó Pai querido, o nome na Tua presença.
Clamamos ao Senhor pela intervenção do Senhor sobre essas vidas, Deus, para que haja cura, para que haja, Pai amado, restauração, em nome de Jesus. Mas também colocamos, Pai amado, no altar do Senhor a vida, Deus, do tio da nossa querida Helenice, Pai, lá de Brotas de Macaúbas. Abençoe a vida, Pai, do seu tio Cassiano. Também oramos em favor da prima dela, Marinalva. Pedimos a tua intervenção, Pai. O Senhor conhece também a necessidade deles, ó Deus. E estamos pedindo ao Senhor agora, atenda ao coração, o pedido que está no coração da Helenice, e haja, Pai, a manifestação clara da tua graça e da tua misericórdia. Agora nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, a família da Cleusa também, além do Daniel, que está internado. Nós oramos em favor, ó Pai, da sua mãe. Abençoe, Pai amado, tua serva Dedila. Esteja, Pai amado, restaurando, curando-a, conforme a tua santa vontade. Ela está ali, ó Deus, no PA, ó Deus, aguardando aí o resultado de um exame. E nós precisamos, Pai amado, da tua intervenção e que a tua vontade se cumpra, Pai, não somente na vida dela, mas de todos os enfermos, ó Pai, pelos quais nós temos orado na vida, Pai, da nossa igreja, nas famílias de nossa igreja. Muito obrigado pelo teu amor e, mais uma vez, pela provisão do Senhor constante sobre as nossas vidas. Te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como profeta e como sacerdote, colocado aqui nesta noite, mais uma vez, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, eu quero profetizar uma semana de vitórias para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Ao receberes as vitórias, que o seu coração se volte para Deus em gratidão, e assim então louve o nome do Senhor. Mas se porventura enfrentares deserto, problemas, dificuldades, seja um degrau a mais a crescer na presença do Deus Todo-Poderoso. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, as bênçãos, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, amados irmãos, que amam sinceramente o Senhor, não apenas hoje, mas permaneça pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus te dê graça e tenha uma semana muito feliz na presença do nosso Deus. No grupo do WhatsApp da igreja vai sair lá um aviso, convidando e convocando alguns amados para nos auxiliar nessa transmissão que está aqui. Então, por favor, já se inscreva lá e nos auxilie nesta perspectiva de podermos tê-lo aqui, nos auxiliando na transmissão que envolve muitas pessoas, tá bom? Deus te abençoe e te dê graça. Em nome de Jesus. Amém.